Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo, deixa eu só me apresentar, meu nome é Helder Frank Pereira Bacurau, ou Frank Bacurau, sou professor da Universidade de São Paulo. Bem, nesse vídeo eu quero falar sobre esse artigo de revisão, saiu no Nutrients, que é o que eu devo comer antes do exercício? A nutrição pré-exercício é resposta ao exercício de endurance, a perspectivas atuais e direcionamentos futuros. Bem, a ideia desse artigo basicamente é o seguinte, vai discutir o que acontece quando você treina alimentado e o que acontece quando você treina em jejum. E basicamente, a gente vai ver aqui com calma, mas só para adiantar, basicamente a ideia é que quando eu consumo carboidrato antes do exercício, dentro de um certo período e numa certa quantidade, isso faz com que algumas enzimas fiquem inibidas. Tá? E que enzimas são essas que ficam inibidas? São enzimas que normalmente estão relacionadas ao maior uso de gordura, e o próprio uso de gordura vai ficar diminuído. Então, dessa forma, os autores vão propor que existe, de certa forma, um dilema. E esse dilema, posto de forma bem simples, o uso de carboidrato durante o exercício aumenta o desempenho de exercícios prolongados. Por outro lado, esse mesmo uso faz com que essas adaptações enzimáticas deixem de acontecer. Então vamos lá, Então ele começa dizendo, os autores começam dizendo que todo nível de atleta, ele sempre se pergunta, o que eu devo comer antes do exercício? E aí, diante do que a gente falou, muitas vezes, pensando nessas adaptações que podem ocorrer, ou seja, esse dilema pode ser entendido de outra forma. Efeito agudo do carboidrato para aumento de desempenho, efeito agudo da restrição ou da ausência de carboidrato ou de baixa quantidade de carboidrato para causar uma adaptação crônica. Então, quando os indivíduos fazem essa redução do carboidrato, o objetivo é causar uma adaptação crônica em função de enzimas que vão tornar o metabolismo de lipídio, vamos dizer assim, potencializado. Enquanto o consumo de carboidrato antes, eu estou pensando no efeito agudo, no sentido de aumentar o desempenho. Então ele diz, pensando, então daí com essa perspectiva, as estratégias que os indivíduos usam para aumentar o perfil enzimático, lá seria um jejum overnight, restringir carboidratos entre sessões de exercício, ou consumir o carboidrato antes e depois, vamos ver nessa situação. Então é o dilema que eu falei, ou o carbo aumenta o desempenho, ou a disponibilidade reduzida no perfil enzimático. Então aí ele fala, no artigo, ele fala de alguns sinais que estão ligados à adaptação de endurance, que seria o alongamento, as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, o próprio fluxo de cálcio, a taxa entre AMP, que é adenosina monofosfato, e ATP, a disponibilidade de carboidrato e de ácidos graxos. Ou seja, esses fatores que a gente está vendo, eles afetam o perfil de adaptação. Tá? E aí ele fala, por exemplo, aí vou começar a falar das respostas agudas pré-exercício. Então ele diz o seguinte, olha, uma coisa que ele faz, pensando aí na metabolismo e oxidação do substrato, pensando na situação aguda. Então ele diz o seguinte, por exemplo, quando você faz um jejum overnight, isso eu acho uma coisa bem bacana, quando a gente faz um jejum overnight, isso tem que ser entendido muitas vezes. O que é jejum overnight? Vou lá, faço uma refeição à noite, obviamente não consumo nada durante o sono, e acordo e vou fazer o exercício. Então a pessoa fala que está em jejum, mas repara, quando você faz essa estratégia, você, ao se alimentar à noite, você completou o carboidrato da reserva do fígado, hepática, portanto, e muscular. A do fígado, durante a noite, ela reduz os 40%. Por que disso? Porque quem não lembra, o fígado é responsável pela manutenção da glicemia. Por outro lado, o glicogênio que está na forma de glicogênio muscular não é usado. Então, quando esse indivíduo acorda, ele na prática ele não está totalmente sem glicogênio, ele tem ainda glicogênio hepático, que isso aí é suficiente para manter muitas vezes a glicemia em exercícios de baixa, moderada intensidade, e tem o glicogênio muscular, então, que também ajuda indiretamente a manter a glicemia, porque o músculo não vai ficar tomando tanto da corrente sanguínea, vamos pensar assim. Quando você, por um lado, faz uma restrição de carboidrato, ou faz um treino antes para diminuir o glicogênio muscular e treinar, aí é diferente, que nesse caso, tanto o glicogênio do fígado como muscular estão inibidos. Dito isso, então, é importante para a gente entender, por exemplo, aqueles casos onde você falar para o teu cliente, para o teu aluno, a pessoa que você treina, etc., você diz o seguinte, olha, não vai treinar em jejum, só que o cara está nessa situação de jejum overnight, quer dizer, o glicogênio do fígado diminui um pouquinho, mas o glicogênio muscular está aí. Então ele não está totalmente em jejum. Então talvez valha aí para a gente entender um pouco, que a ideia de jejum, a gente tem que pensar o seguinte, sim, eu estou há um tempo sem comer, mas como é que estão minhas reservas
musculares hepática, tá? Então, refinar essa definição de jejum. Aí ele fala um pouco ainda nesse efeito agudo, né? Fazendo essa distinção bem, o que é um jejum overnight, o que é uma situação sem carbo, para fazer essa dilema, ele começa a falar um pouco dos efeitos do carbo, o efeito agudo. Então ele diz, ó, quando você consome o carboidrato, você aumenta a glicemia, né, a glicose do circulante, aumenta a concentração de insulina, isso inibe a gliconeogênese, isso aumenta a captação de glicose pelo músculo esquelético, mas ao mesmo tempo diminui a capacitação de ácido graxo. Lembra? Cronicamente eu quero usar mais ácido graxo, mas o uso de carboidrato agudo impede isso, né? Quer dizer, o uso de carboidrato agudo faz um perfil metabólico que é diferente desse. E por que reduz essa utilização de ácidos graxos livres? Porque primeiro inibe a lipólise, né? E também, ao mesmo tempo que a lipólise está inibida, como ali acabei de falar, uma vez a captação muscular de glicose estando inibida, diminui o uso de gordura, ou seja, né, o uso de gordura acaba diminuindo quando você consome carboidrato, porque a mobilização, a lipólise está diminuída, e pelo fato do carboidrato estar aumentado, todos esses fatores diminuem o uso de gordura. Aí ele comenta que podem ser necessárias até 6 horas para que o efeito de uma refeição de carboidrato se perca, ou seja, que eu acabei de falar que quando você consome carboidrato agudamente, impede a utilização de gordura. Pode demorar até 6 horas para que esse efeito de uma última refeição de carboidrato se ausente, vamos dizer assim, né? E aí, então ele vai falando essa coisa aí do carboidrato e tal, ele vai falando algumas coisas, né? Então, efeito da duração do exercício. Então agora ele estava falando, distinguindo um pouco do que era o jejum overnight, do que era restrição de carboidrato, explicando por que o carboidrato vai contra as adaptações do perfil de maior uso de gordura crônico. E agora ele começa a falar alguns pontos, né? Por exemplo, qual é o efeito da duração do exercício? Então ele compara o efeito da duração do exercício quando você está alimentado com carbo e não está. De modo geral, tanto estando alimentado com carbo como não estando alimentado com carbo, quanto mais aumenta a duração do exercício, há uma tendência a maior uso de gordura. Então vamos imaginar uma situação onde você está numa intensidade fixa, no aumento de intensidade, vai treinar 1 hora, 2 horas, quanto mais tempo você fica, mais gordura você usa. É claro que no estado de restrição de carboidrato, você usa mais, tá? Aí efeito da intensidade. A intensidade, de modo geral, como a gente vê bem por aí, né? A intensidade, ela tem um efeito oposto. Quanto mais intenso o exercício, diferente do que a gente acabou de falar, mais carboidrato se usa, tá? E aí ele falou que a quantidade de carboidrato, comparado à situação alimentado e não alimentado, não tem tanto impacto. Mas ele diz o seguinte, ó, Frank, então desde que você começou a falar o vídeo, você disse que carboidrato impede essas adaptações crônicas que tem quando o indivíduo treina sem carboidrato. Sim, mas ele coloca um limiar ali que talvez até 75 gramas de carboidrato, ou seja, se você comer 75 gramas de carboidrato ou menos, isso seria tão pouco que ainda assim as adaptações da gordura acontece. Ou falando de outra forma, tudo que eu acabei de falar que o carboidrato impede, né, aumenta o uso de carbo, impede a gliconeogênese, impede a lipólise, tudo isso que eu acabei de falar teria que ser em situações onde o carboidrato consumido antes do exercício é uma quantidade maior que 75 gramas, tá? Então, aí uma coisa que ele fala sobre o tempo que o carboidrato é consumido, por exemplo, se você consumir 15, 45 ou 75 minutos, ou sei lá, 30, 60, 90, não tem muita diferença no perfil metabólico, tá? Aí ele fala que se você come o carboidrato 4 horas antes, quando você vai começar o exercício, esses efeitos do carboidrato já estão diminuídos. É como eu acabei de falar, né? Às vezes demora até 6 horas para cortar o efeito do carboidrato. Ou se você fez uma refeição 4 horas antes, toda essa ação da insulina e tudo mais já está aí perdida. Aí ele fala um pouco sobre os efeitos celulares, né? Então, por exemplo, quando o carboidrato está baixo, quais seriam os sinais celulares aí que vão gerar lá na frente essa adaptação de biogênese mitocondrial para consumir mais gordura? Seria a situação de ativar o MPK, que é inibido com carbo, ativar mais, talvez, espécies reativas de oxigênio, e aí por aí vai. Então, basicamente é isso. Aí tem umas figurinhas aqui, né? Onde ele vai mostrando, por exemplo, ele vai mostrando aqui, ó, algumas coisas que vão acontecendo, né? Então, por exemplo, aqui a primeira figura, ó, ele fala no artigo que intensidade e duração do exercício são as coisas mais importantes da adaptação, e aí ele coloca aqui, ó, sinalização de vias moleculares através de substratos, sensores de energia, situação ATP-AMP que vai aumentar MPK, estresse oxidativo, fluxo de cálcio. Então,
em função da contração muscular, você vê que aqui ele fala que estar em jejum ou consumir gordura potencializam esses efeitos, pelo menos a sinalização molecular e o sensor de energia, enquanto que carboidrato e proteína isso impede, daí a setinha vermelha pontilhada. E aí quais seriam as adaptações, em teoria, se você treina assim, né? No caso aí, sem carboidrato e nesse perfil aqui que a gente falou de dieta de gordura e em jejum. Você vai aumentar a oxidação de gordura, né? Então seria em jejum uma dieta low carb, high fat, né? Então, agora repare, ele fala que essa manipulação talvez tenha pouco efeito no VO2, pouco efeito no limiar de lactato ou na defesa antioxidante. Agora repara uma coisa, tá, pessoal, importante. Mesmo que você treine com uma dieta low carb, high fat, ou treine de jejum, ou faça qualquer outra situação que ele comenta aqui, e isso ainda aumente a oxidação de gordura, né, permanece a dúvida se isso vai afetar a performance. Como acabei de falar agora há pouco, quando você aumenta a intensidade de exercício, aumenta a necessidade de carboidrato. Tá? Então, essas adaptações, na prática, que eu estou dizendo, você pode até aumentar o perfil de utilização de gordura, mas a partir de uma certa intensidade de treinamento, sei lá, acima de 75% do VO2, talvez seja contraprodutivo, porque apesar de você usar algo mais gordura, a necessidade de carbo é que passa a prevalecer. E aí ele vai falar, por exemplo, algumas situações que a gente falou, ó, razão de troca respiratória, né, mais próximo de 0,8 ou mais gordura, 100% de gordura, mais próximo de um carboidrato, ele mostrando que com o tempo, em diferentes contextos aqui, né, alimentado de carboidrato, em jejum, dieta rica, conteúdo de glicogênio muscular alto de carboidrato, ou baixo, que é o vermelhinho, ou alto índice glicêmico, que é o verdinho, low. Então ele vai mostrando que, de forma geral, quanto maior o tempo que a gente discutiu, mais aumenta o uso de gordura nessas situações aqui. Aí ele fala aqui, né, a diferença do glicogênio, a redução de glicogênio e fazendo uma comparação aí com a razão de troca respiratória, também mostrando que é óbvio que esse glicogênio vai diminuir mais à medida que aumenta a intensidade, conforme a gente falou. Então aqui ele fala, né, esses aqui falavam da duração, volume. Esse daqui está falando da intensidade, como eu disse, né? À medida que a intensidade aumenta, vai ficando ter mais correlação com o uso de carboidrato do que de gordura, quer dizer, é mais importante o carboidrato, vamos pensar assim. Tá, ele vai falando algumas coisas sobre isso, tá, mostrando diferentes gráficos, situações diferentes, o consumo de carboidrato antes do exercício, depois do exercício, né? Aqui basicamente aquela MPK, que é a sinalizadora, um dos sinais moleculares da célula, da fibra, que vão potencializar a gordura. Então, no exercício mais intenso, como o HIIT, ele vai estar inibido em função do uso de carboidrato, por exemplo. Aqui ele comenta, depois ele comenta aqui, né, diferentes contextos que as pessoas usam para fazer essas manipulações. Então, claro, né, aqui no caso, alimentado ou não alimentado. Então, por exemplo, alimentado. Aí você pode, no caso alimentado, ou consumir o carboidrato durante o exercício, ou, né, então você consumiu o carboidrato antes e pode continuar consumindo durante, ou consumiu antes, mas não consome durante, ou fazer em jejum, tá? Ou pode ainda estar em jejum e também consumir proteína durante. Aí, então essa situação aqui é um contexto de estratégia que as pessoas usam considerando um ponto, alimentado ou jejum. Aqui é situação glicogênio muscular normal ou baixo. Então, comecei com glicogênio muscular normal, né? Vou treinar uma vez por dia, uso carboidrato ou não uso carboidrato. Então, enfim, são estratégias que o pessoal usa aí, tá? Não vou entrar muito em detalhes, daria uma lidinha no artigo aí. E aí, por fim, por último, né? Ele estabelece aqui uma coisa que eu achei interessante, né? Exercícios com menos de 90 minutos, exercícios com mais de 90 minutos. Por que 90 minutos, pessoal? Porque a literatura aí sugere que o glicogênio hepático, muscular, tal, ele, intensidades de aeróbio, ele tenderia a durar aí, né? Mais moderada para intensa, em torno de 1h30, que dá 90 minutos. Então ele fala aqui, ó, o que você deveria fazer em termos de alimentação? Porque o trabalho, né, já está terminando, o trabalho começa justamente com essa distinção, o que comer nesse exercício. Então ele fala, ó, se for mais curto que 90 minutos e você for fazer exercício em baixa ou moderada intensidade, né, você pode começar com glicogênio ou baixo ou normal. Nesse contexto você vai treinar baixa ou moderada intensidade, estando com glicogênio baixo ou normal. Você pode treinar ou em jejum, ou consumindo 10 e 30 gramas de proteína. Isso para promover aumento de uso de gordura e sinalização celular como adaptação. Tá? Aí, de novo, volta a falar. Esse cara repara, em termos de performance, ele está fazendo atividade baixa ou moderada. E, de novo,
mesmo que essa adaptação celular ocorra, não quer dizer que essa transição para se adaptar a usar mais gordura vai resultar em desempenho de performance, tá? Se o exercício é menos 90 minutos, mas é de alta intensidade, você deveria começar com glicogênio normal e você poderia consumir 0 a 75 gramas de carboidrato ou 10 a 30 gramas de proteína, que, de novo, não impediria a adaptação celular. Se o exercício é uma duração maior que 90 minutos, você poderia estar começando com você teria treino numa intensidade leve ou moderada. De novo, o glicogênio poderia estar um pouco mais baixo ou normal. Você consumiria essa quantidade de carbo ou proteína, porque não afetaria a sinalização celular ou oxidação de gordura. Lembra, o limiar que eu falei? Menos 75 gramas de carbo, não teria aquele efeito da insulina, aquele comprometimento da gordura e das vias moleculares. Mais que 90 minutos de intensidade alta, você teria que estar com glicogênio normal alto, consumir essa quantidade de carbo aqui, e repara, aqui você já estaria pensando na performance. E aí, talvez ele coloque a proteína aqui para pensar em sinalização celular. Tá? Então é isso, pessoal. Mas para a gente encerrar aí, fazendo uma brevíssima conclusão, fica a ideia que ele está pensando nessa situação aí, criando um dilema. Olha, o que eu devo comer antes desse exercício? Pensando ou agudamente na performance, ou cronicamente da adaptação, que se você fizer estratégias nas quais em algum momento você vai treinar com menos 75 gramas de carboidrato ou em jejum, você sim vai desenvolver algumas adaptações celulares que parecem facilitar o uso de gordura, tem outros artigos que falam isso, mas o grande ponto é, tá bom, uma vez que me adaptei a tornar o maior queimador de gordura, vamos brincar assim, por exercício, né? E estou poupando carbo. O problema é que isso reduz o uso de carbo e no exercício de alta intensidade. Então, eu acabo criando um problema. Então, isso aqui é uma estratégia de periodização nutricional, mas aí a gente tem que entender o quanto que essa estratégia de periodização nutricional ela está em choque ou não com a performance, tá ok? É isso. Espero aí que vocês gostem. Acabei deixando o vídeo um pouco curto, porque tem muito conceito que tem que explicar, né, para entender um pouco melhor o artigo. Mas é isso, né? Curte, comente, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.